Você é o Fabrício Bruno, hein? Eu. Esse negócio de jogar pra torcida não é uma coisa interessante dentro do futebol. Se fosse alguém, né, maior, mais velho, eu acho que, eu até entenderia. Ah, agora eu te apertei, né? É saúde. Eu só tava esperando, por quê? O Atlético quer também o Tomás Pochettino, não sei se viriam os dois, não sei se viria só um, enfim, Pochettino tem as mesmas, ele conduz também bem a bola, mas é a mesma coisa. O Pochettino já foi 10, o Pochettino já foi 8, então, já foi 5. E aí talvez o Tomás Pochettino para ser o cara que dispute posição com o Gabriel Menino. É. Que aí o Valu disse que o Pochettino chega, farda e joga. Eu discordo. Não, o menino vai pro banco. Não, eu discordo. Que isso, hein, cara? Olha o advogado aqui tá vendo como é que você pega o advogado? Ei, tio, você pega o advogado ali, ó. Só que ele falou, não falou isso não. Não, eu sou advogado, cadê o boné? O que eu disse, eu repito aqui, sem nenhum tipo... Mas não foi isso aí não, tá? Foi quase isso. Não tem nada a ver com isso, na verdade. Então o que você falou então, Bonitão? O Pochettino, pra mim, é mais jogador do que o Gabriel Menino. E não seria assustador. Não é. Não, tudo bem, Thiago. Deixa o Valu falar. Tá tudo bem. Ele Você é mais... falou ontem com a gente, foi que ele chega e toma a posição do Gabriel Menino. Cara, se ele jogar o natural, vai tomar mesmo. Porque eu acho ele bem melhor. Então você tá dizendo que eu não acho ele só melhor do que Como é que você falou que não falou? Eu não acho ele só melhor do que o Gabriel Menino. Eu acho ele bem melhor. Fala, massa atleticana, seja muito bem-vindo ao canal, trazendo um corte bem legal pra vocês aí do Globo Esporte depois dos donos da bola. É isso aí, o Lianco é muito melhor que o Fabrício Bruno e vamos trazer atualizações de contratações no Galo. É isso aí. Tá chegando um meio de campo para deixar o nosso elenco muito mais forte. Então, sem mais delongas, vamos tocar o vídeo. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ativa o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Jornal do Galo. E deixe o seu like que ajuda demais o canal a chegar para muito mais atleticanos. Bora tocar o vídeo, rapaziada. É saúde. Eu só tava esperando, por quê? Aqui no Globo Esporte não tem moleza não, viu, seu Lianco? Tem que escolher, eu ou ele. E vamos falar a verdade, o cara tá voando. Lianco! Tomou gosto, zagueiro artilheiro. É o pitbull do Galo, que inclusive tem um pitbull em casa. Um homem apaixonado. Um galã de novela, o Lianco. Mas tem que se garantir no 1 contra 1 também. Quero ver. Vou começar com o jogador rival. Lianco ou Léo Pereira? Eu. Agora um ex-tricolor paulista contra um atual. Lianco ou Arboleda? Arboleda, empate. Arboleda é bola. Você ou Zé Ivaldo? Eu. Esse ano eu acho que não sou eu não, tem que procurar outro. E se for você e o Gustavo Henrique do Corinthians? Eu. Confiança lá em cima é assim que eu gosto, mas eu quero ver agora. Você ou Thiago Silva? Hein? Thiago Silva, monstro. O monstro voltou. Ah, o monstro voltou. Duelo de um ex-galo com um atual. Gemerson ou Lianco? Eu. É comemorativo, não vitória. Eu tô muito bonzinho, né? Vamos dificultar um duelo de Libertadores. Lianco ou Barbosa? Eu. Ele levou melhor pela equipe, né? E aí, torcida do Fogão? Tamo aqui, campeão, hein, caraca? Mas um contra um, acho que eu vou. Agora, pra fechar um bem tranquilo, sem polêmica, você é o Fabrício Bruno, hein? Eu. Esse negócio de jogar pra torcida não é uma coisa interessante dentro do futebol. Se fosse alguém, né, maior, mais velho, eu acho que, eu até entenderia. Ah, agora eu te apertei, né? É saúde. Eu só tava esperando, por quê? Esse é o eu ou ele. Agora eu te pergunto, Lianco ou Cauã Raymond? Lianco ou Brad Pitt? Aí eu deixo com vocês. Comenta quem tá do seu lado aí do sofá e depois me conta. Chega mais que o Globo Esporte tá no ar. Depois de muita comemoração do Hexa, o Galo vai se reapresentar hoje na cidade do Galo. A estreia do Atlético no Campeonato Brasileiro é contra o Grêmio fora de casa, sem ser esse, no outro sábado. Põe na tela pra mim aí, o Gabriel, essa agenda de jogos. Aí, Eltinho, o Eltinho, Garcês, Valu, Thiago Fernandes. Olha essa agenda aí, cara. Então, mas tem um detalhe nessa agenda aqui também que é muito importante, que a gente tem que voltar 3 dias antes, que é o jogo entre Grêmio e Atlético, que acontece no dia 29 de março.
Então, antes de entrar o Abril, o Atlético está finalizando... é o sábado ali, né? O sábado, que vem antes ali do dominguinho ali, ó. No sábado o Atlético vai estar jogando contra o Grêmio. Então, é uma viagem longa, o Atlético vai estar em Porto Alegre, vai para o Peru, pegar uma altitude de 3,4, tem um retorno. Lembrando, gente, o Atlético vai fretar todos os voos da Copa Sul-Americana, o Atlético vai de voo fretado. Então isso é um peso menor, é um peso muito menor, que já teve outras oportunidades, que para chegar, por exemplo, na Venezuela, o Atlético levou 18 horas. Isso aí você pegando o tempo de escala, você sai de Belo Horizonte, vai para São Paulo, depois de São Paulo você vai para o Panamá e depois que você desce para Caracas, na Venezuela. Então tudo isso aumenta e muito, multiplica o desgaste de uma equipe. Então tá aí, tá na tela para todo torcedor ver, para todo mundo entender quanto até a gente pega a fala do próprio Leonardo Jardim, que é técnico do Cruzeiro, e pode ser utilizada, espelhada nas situações do Atlético. Então o Atlético vai ter que pensar muito bem como que ele vai cuidar de seus atletas, que é um mês de abril bem pesado, né? Você coloca em jogo uma competição continental que é muito valiosa, que tem objetivos maiores, que é o de conquista de um título continental, que é o de voltar a Libertadores na temporada que vem. Então tudo isso está em jogo na própria competição continental. E o Atlético tem o Cienciano, tem o Iquique no dia 10 e depois ainda a equipe do Caracas no dia 23. Dentro disso tudo, tem o pacote Campeonato Brasileiro, com jogos contra São Paulo, contra Vitória, contra Santos, contra Botafogo e contra a equipe do Mirassol. Tudo isso, então, são 5 rodadas de Brasileiro e 3 rodadas decisivas de Sul-Americana. A metade da fase. É a metade. Pra Atlético e Cruzeiro. Atlético e Cruzeiro. Faz uma fase em abril e a outra fase em maio. E acabou. Falando em maio, tem o de maio também aí, né, Gabriel? Aí, ó. De maio. Olha aí. Como que não faz rotatividade também? É impossível, gente. É impossível. Impossível. Não tem jeito. Desculpa ter babado de falar. Não, porque Davi, são em 30 dias você não mas vai jogar quinta e sábado? Deu aí, Gabriel, em 30 dias? 5 de um lado, vamos lá, 5 foram 3 mais 5, 8. 8. E aí vem 5, 8 também. 5, 8 também. 8 também. 16 jogos em 60 dias. 60 dias, 16 jogos. 8 jogos. Um jogo a cada 2 dias. É isso, Tio? Não, dá mais. Dá mais. 3. 2 por semana. 2 jogos por semana. Dá 2 uns quebradinhos, gente. São 16 jogos em 60 dias. Dá quase uns 4. Isso é praticamente... Dá mais um jogo a cada 4 dias. Um jogo a cada 4 dias. Isso é praticamente um terço de uma temporada de um time europeu. Em 2 meses. Volta ali, por favor. Voltar para abril. Para abril. Volta para abril, o Gabriel. Volta de abril aí, Gabriel, por gentileza. Vocês vão... Aí. É que é complicado, vocês vão brigar comigo. Mas a tabela de abril, ela tem menos jogos difíceis que a tabela de maio. São Paulo não tá bem nesse início de ano. Botafogo não tá bem. Eu acho o Santos o adversário mais complicado desse início de temporada. E o Vitória tá bem. Vitória tá bem. E o que você quer dizer com isso? Não quero dizer nada. Tô dizendo que são jogadores... Então, o que eu quero dizer, eu tô dizendo. Que são jogos menos complicados. Eu pensei que você ia falar assim, não, o Atlético pode te poupar em tal jogo. Não, ainda não penso em poupar ninguém. Não. Ainda não. Por exemplo, o Atlético joga no sábado, depois na terça, depois no sábado contra o São Paulo. Até aí, beleza. Vai com força máxima. Talvez no jogo contra o Iquique, né? Em casa, talvez possa pensar alguns jogadores. Poupar alguns atletas. Está jogando em casa, está enfrentando um adversário mais frágil, jogando do lado da sua torcida. Não vai ter torcida. Provavelmente... sim, no primeiro não. Mas está jogando em casa, diante do adversário mais frágil. É uma possibilidade do Atlético sair com um resultado positivo, mesmo girando com um time mas olha só, rotatividade. Alternativo. Dá a oportunidade para enfrentar o Caracas na Venezuela com jogadores que estão melhores fisicamente. Mas você acha que precisa você pode fazer um time misto. Tá. Um time misto. Eu penso a mesma coisa. Um time misto também contra o Cienciano também dá, porque depende da altitude. Que jogador que vai eu não faria o time misto contra o Cienciano, não. Eu também não. Tem assim. Eu acho que pro seu primeiro jogo, não. Mas Iquique e Caracas... Não acho. Cara, não acho. O jogo contra o Cienciano... Eu acho que vai forçar na Sul-Americana. Cienciano, pra mim, é o jogo mais difícil do Atlético aí, ó. É 3.400 metros de altitude, isso aí é complicado, gente. O mais difícil é o Santos.
Cara, enquanto os caras tiverem o Neymar, se o Neymar tiver à disposição, é muito difícil. Não, ele vai jogar não, dia 16. Tá falando do espectro de jogador hoje. Não é um espectro. A gente viu no Campeonato Paulista. Não, tem festa marcada no domingo, no Campeonato Paulista. Eu conduzi o Santos até onde no Paulista? Até a semifinal, que o Santos não ia há quanto tempo? Puxa, o Santos não se classificava. Então agora contar o segredo, o Santos na gestão Rueda não ia pra fase de mata-mata. É interessante, você que é um cara que sempre cita aqui, os vencedores, quem ganha que é diferente. Você tá valorizando a semifinal que o Neymar levou o Santos. Boa, tá anotado. Cara, o Santos não ia pra semifinal de Campeonato Paulista há quanto tempo, Valor? Mudou, hein? Há quanto tempo? Tudo é contexto, Santista, cara. Fique feliz pelo Neymar ter conduzido a não campanha é isso, até as semifinais. Cara. É um jogador difícil de se enfrentar. Não tem como tapar o sol com a peneira. Você valoriza a chegada do Santos na semifinal? Eu valorizo a melhor campanha do Santos nos últimos mas não valoriza o Atlético ter chegado em 2 finais do ano passado. O Campeonato Paulista é 12 mil vezes mais... Mas não valoriza a chegada do Atlético no ano passado em 2 finais. O Campeonato Paulista é 12... Não, valorizo. Isso, peraí. Isso valoriza? Chegar no ano passado, nas 2 finais... O trabalho do Milito? Eu valorizo. Mas não estava tudo errado o trabalho dele? O que eu disse aqui? Do Milito? Não, peraí. O que eu disse aqui? Quantas vezes eu disse aqui? Você tá vendo como é que o Atlético conseguiu chegar na final apesar do Milito. Você tá vendo? Nas 2 finais apesar do Milito. Quantas vezes eu disse isso aqui? Mas quantas vezes eu disse isso aqui? Que o Atlético conseguiu chegar a 2 finais apesar do técnico que tinha à disposição. Assim como ele foi o grande responsável pela derrota. Vocês acham que não? A culpa era da diretoria, a diretoria tinha que ganhar de 11 contra 10. Você tá absolutamente perdido no labirinto dos meus argumentos. As ruas jamais esquecerão a grande campanha de Neymar na sua volta ao Santos até a semifinal. Mas eu não disse grande campanha. Eu disse que é a melhor campanha do Santos nos últimos anos. Eu continuo achando um time mediano. Eu não só aluguei um triplex na sua cabeça. Peraí. Eu tô tranquilo. Como eu construí e reformei uma casa para você morar dentro dela. Mas a gente estava falando ali, Garcês, é até bom você falar dele, que uma das coisas que mais reclamam do Vila Sante é que ele joga só com a bola. Não é. Ele não responde sem a bola. Ele joga sem a bola. Você viu os clássicos contra o Inter? Não vi os jogos, mas ele pode ter se equivocado, às vezes, o esquema do Quinteiros. Mas o Vila Sante joga muito sem a bola. Pode ser não ter adaptado ao sistema do Quinteiros, então. Mas o que ele joga sem a bola, inclusive, pode perguntar até para colegas gaúchos como é que estava jogando antes do Quinteiros. Cara, ele é um jogador excepcional. Eu já indico ele desde a época do Cerro Porteño. Sempre tinha um questionamento, tem um meia interessante, um volante misto, como um box to box, como o Geto odeia. O HG adora. Mas assim, ele cara. Ele é um cara eclético. E tem muita qualidade técnica de conduzir a bola. Com a bola é um negócio impressionante. Mas ele se movimenta bem sem a bola também, cara. De buscar espaço. Eu vou jogar mais pela esquerda aqui, vou jogar mais pela direita. Eu sempre fui fã do Vidia Sante, sempre. E desde que quando ele estourou no Grêmio também, nossa, que baita contratação. Eu já esperava isso. Né? Eu só não achei que a adaptação seria tão rápida ao futebol brasileiro. Né? Mas você vê como o Cuca está olhando, como o Siga está olhando, Pochettino, Vidia Sante, meias ecléticos. Sim, que fazem múltiplas funções. Aliás, o Valu disse hoje... Só uma coisa que ficou em dúvida, o pessoal ficou em dúvida, uma pessoa ficou em dúvida aqui, então eu acho que talvez não tenha sido tão claro. Em relação ao Matheus Mendes, o que o América quer é que o Atlético não negocie. Por exemplo, chega uma proposta em julho desse ano. Por exemplo, do Bahia. Por exemplo, o Bahia que tinha interesse em contratar o jogador. Que o Atlético não negocie, que mantenha o jogador no empréstimo até dezembro de 2025. Pelo menos até dezembro. Pelo menos até o fim do contrato de empréstimo. É uma boa jogada do América. E assim, não seria um acordo obviamente escrito, não seria um negócio de boca. Podemos fazer isso? Se puder, eu libero, entretanto. Deixa ele aqui até dezembro, sem negociá-lo no meio do ano. É isso. Acho que agora ficou claro. Ficou claro. Ficou claro. O América tem essa carta na manga, né? Essa questão do Vidia Sante ainda, o que me chama a atenção é o Grêmio não ter o cuidado necessário com um jogador da qualidade dele. Por que eu falo isso? Que o Vila Sante que vimos em outras situações dentro da equipe do Grêmio é um cara que teria uma cadeira cativa na temporada atual. E não é isso que estamos vendo. Não estamos vendo o Vidia Sante ter essa cadeira cativa. Acredito muito que o Garcês acabou de citar a respeito do treinador atual, o Quinteiro. O Renato usava ele até como um cara mais que chegava mais pelos lados do campo. Sim. Né? O Quinteiro está usando ele como segundo volante. Né? Ele tem movimentação também. Ele era assim. Mas ele faz o primeiro também. Também faz, mas ele é bom como segundo. É o pior setor. Mas o Renato chegava até a usar como meia. Olha se você acha aberto. que eu não é algo pensando no que o Cuca tem desenhado nesse Atlético, tá? Olha pro Atlético. O Alan Franco era segundo volante.
virou primeiro. Virou primeiro. Talvez a ideia do Cuca seja ter um cara que replique o que o Alan Franco faz jogando nesse elenco. Um cara que foi meia na equipe do Grêmio em alguns momentos e que possa ser um primeiro volante reserva ou que dispute posição com o próprio Alan Franco. E aí, o Atlético quer também o Tomás Pochettino, não sei se viriam os dois, não sei se viria só um, enfim, Pochettino tem as mesmas... Ele conduz também bem a bola, mas é a mesma coisa. O Pochettino já foi 10, o Pochettino já foi 8, o Pochettino já foi 5. E aí talvez o Tomás Pochettino para ser o cara que dispute posição com o Gabriel Menino. Que aí o Valu disse que o Pochettino chega, farda e joga. Eu discordo. O menino vai pro banco. Não falou isso. Que isso, hein, cara? Olha o advogado aqui tá vendo como é que você pega o advogado? Ei, tio, você pega o advogado ali, ó. Ele falou, não falou isso não. Não, eu sou advogado. Cadê o boné? O que eu disse, eu repito aqui, sem nenhum tipo... Mas não foi isso aí não, tá? Foi quase isso. Não tem nada a ver com isso, na verdade. Então o que você falou então, bonitão? Eu falei, o Pochettino, pra mim, é mais jogador do que o Gabriel Menino. E não seria assustador. Não é. Não, tudo bem, Thiago. Deixa o Valu falar. Tá tudo bem. Ele você falou ontem com a gente foi que ele chega e toma a posição do Gabriel Menino. Cara, se ele jogar o natural, vai tomar mesmo. Porque eu acho ele bem melhor. Então você tá dizendo que eu não acho ele só melhor do que Como é que você falou que não falou? Eu não acho ele só melhor do que o Gabriel Menino. Eu acho ele bem melhor. Não, só porque ele falou com a gente Ponto pro Atlético. Você não tava lá. Ponto pro Atlético. Do Cuca se conseguir trazer um Pochettino e ter o Gabriel Menino. Vai trazer um cara... Vai girar elenco, mas não vai tomar posição. Não, o Cuca vai... Vocês têm informação que o Cuca vai ser como o Jardim lá no Cruzeiro? Rodar tanto o elenco? Eu acho que sim. Não, se for isso... Não, eu acho muito difícil. Agora, não independente disso, pra mim o Pochettino é um jogadoraço e é melhor... E dizer que ele é melhor do que o Gabriel Menino não torna o Gabriel Menino um jogador ruim. Não é. É porque esse extremismo de você e o Thiago Fernandes, vocês são extremas. Extrema. Não sou não. Não, vocês são... Você tá brigando com o HG e me incluindo de gaiato num negócio que é problema seu. Eu sou e eu assumo. Você também é e você não assume. Pipoqueiro. É extremo. Pipoqueiro. Você é um pipoqueiro. Assume o que você é. Eu assumo. Falar que o Pochettino é melhor do que o Gabriel Menino, quer dizer que o Gabriel Menino... Você falou que ele chega e toma a posição do Gabriel Menino. Cara, se ele jogar o normal, toma mesmo. O ataque posicional, o Pochettino é bem melhor que o Menino. Não tem nem comparação. Posso rapidamente? Uma informação que vem do Atlético, tá? Opa! O Atlético, de fato, sondou o Vilha Sante, mas isso aconteceu há cerca de um mês e naquele momento o Grêmio não quis negociá-lo. Naquele momento, hein? Mas o momento mudou. E aí, essa mesma pessoa diz que o Atlético até o momento não voltou ao assunto e nem fez proposta pela contratação do jogador. Então, só para trazer atualização sobre a situação. Ele não tem o mesmo prestígio com o Quinteiro que tinha com o Renato. Não tem, isso é fato. Eu acho ele bom jogador, cara. Bom jogador. Aí eu falo, Thiago, é aquela questão. Tem momentos de alguns atletas que o treinador pega e olha e fala assim, não encaixa aqui. Mas pode encaixar muito bem no Atlético, no Cruzeiro, no Flamengo. Pode. Né? E faz parte do futebol. Exato. Peraí, vamos falar aqui com o JB Filho. Pintou notificação no teu telefone, mais um gol do Rony. É assim a música, né? Sou fã do Rony. Essa música é engraçada, cara. Sou eu ri fã pra do cacete Rony. o dia que eu escutei a primeira vez. Faz uma do Léo Jardim, então, no mesmo ritmo. Eu não consigo. Vamos cantar pro Valu. Eu só consigo arrancar um sorriso. Eu já gostei aqui. O Léo Jardim deu vida. João Batista Filho. Como é que vai essa grande bandeira do debate raiz? Pouca munição, mas atirando. O JB, me diz uma coisa. O Atlético confirmou aqui que o Vila Sante foi procurado há cerca de 30 dias e que no momento o Grêmio não tinha, naquele momento, o Grêmio não tinha interesse em negociar o Vila Sante. Hoje, depois principalmente dos 2 jogos da final, dos questionamentos ao Vila Sante, você acha que se o Atlético for agora, o Atlético recebe um ok? Não acho que o Grêmio vai liberar o Vidia Sante. O Palmeiras já acenou com 8 milhões de dólares, a direção diz que só conversa a partir de 15 milhões de dólares. O Vidia Sante é o capitão do Grêmio, era até o ano passado o melhor meio-campista do time. E o entendimento aqui é que mesmo que ele não tenha começado bem a temporada, o problema é no sistema de jogo do argentino Gustavo Quinteiros e não necessariamente apenas no Vidia Sante. Bruno Garcês acabou de dizer isso aqui. Eu não acredito nessa liberação facilitada. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe pra vocês aí, primeiro do Globo Esporte, depois dos donos da bola. No Globo Esporte, é óbvio, mostrando o Lianco, que é um dos melhores zagueiros no momento no futebol brasileiro. Muito melhor que o Fabrício Bruno. Não vou nem comentar muito sobre isso. E agora, depois a gente vem trazendo aí
primeiro, falou muito sobre a agenda do Atlético nesses próximos 2 meses, que vai ser bem puxada, né? No caso, abril e maio. Tem alguns jogos ali até quinta e jogo sábado. Então, por causa disso, por causa dessa sequência de jogos, o Cuca sim quer mais reforços, principalmente para o meio. Vila Sante, pelo que o HG apurou ali, na hora ligou ao vivo, o Palmeiras já ofereceu 8 milhões de euros, mas negativo. Então vai ser difícil ele estar vindo para o Galo, mas tem aí a grande possibilidade do Pochettino chegar e brigar com essa vaga aí com o Gabriel Menino. Ficou até na discussão aí se ele vai ser titular ou não, mas os dois são muito bons e a gente precisa sim de um elenco mais forte. O ano passado, além do Milito ter atrapalhado o próprio esquema de jogo, o elenco era curto. Então esse ano o Atlético está fazendo totalmente diferente, juntamente com o Cuca, montando um ótimo elenco para conseguir chegar no final do ano e ter ótimos resultados, né? Então, se Deus quiser, 2025 vai ser um ano de muita alegria para essa massa atleticana. Você que acompanhou o vídeo até aqui, deixa aí nos comentários o que você acha da chegada ou não do Pochettino. Será que ele rouba o lugar do Gabriel Menino como titular? Então compartilha com a gente aí a sua opinião. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma novidade aqui do seu Jornal do Galo e deixe o seu like que ajuda demais o canal a chegar para muito mais atleticanos. Valeu, rapaziada, um grande abraço.